A primeira coisa que nós precisamos guardar no nosso coração é o seguinte: antes de Deus, nada existiu. Deus sempre foi Deus, a Santíssima Trindade. Em um determinado momento, Deus criou todas as coisas. E dentre todas as coisas, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E uma das coisas que Deus quer de nós para com Ele, embora Ele nos deixe na liberdade, é que nós o amemos. Olha bem, nós não existíamos. Nós passamos a existir por graça de Deus. Ele quis e nós passamos a existir. E o que Ele quer de nós é que nós o amemos de todo o coração, o adoremos e que a nossa vida seja somente para Ele. E nós não podemos exigir nada de Deus. O que é que nós podemos exigir de Deus? Nada. Ele é tudo, nós não somos nada. Mas Ele quer que um dia também nós estejamos com Ele, né? Infelizmente, os nossos primeiros pais acabaram pisando na bola, e aí o pecado entrou no mundo, e aí nós perdemos tudo. Mas Ele, no infinito amor dEle, Ele se usa do Filho dEle, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, para nos salvar, para que nós um dia possamos estar com Ele. Aqui está mais ou menos definida a nossa vida. Nós fomos criados para Deus, para amá-lo, adorá-lo e servi-lo. Aí Jesus hoje ele está falando de uma coisa que é muito importante para os tempos de hoje. Existem pessoas que querem servir a Deus e querem cobrar de Deus porque serve-o. Por exemplo, olha, Senhor, eu não peco, estou em dias com os mandamentos, vou na missa, faço isso e faço aquilo. Agora eu quero do Senhor, que o Senhor me dê isso e me dê aquilo. Isso está muito impregnado nos tempos de hoje, né? Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu entreguei minha vida a Jesus para que a minha família seja salva. E se sua família não se salvar? Você pararia de servi-lo? E de dar a vida por ele? Ainda mais que a salvação de cada um depende também da sua resposta para com Deus, né? Deus quer salvar todo mundo? Ele quer salvar todo mundo. Mas Ele dá liberdade para o homem querer ou não. Nessas seitas evangélicas que tem por aí, né? Às vezes, quando, assim pela televisão, dá para observar. Né? Agora que eu que eu levantei meu braço para Jesus, agora eu quero que Ele me dê isso, que Ele me dê isso, que Ele me dê isso, que Ele me dê isso. Aí eu pergunto, e se Ele não der? Como é que fica a história? Então eu vou fazer um jejum e vou colocar Deus contra a parede, porque tem isso também, né? Colocar Deus contra a parede. Então eu faço aquele jejum de tantos dias, porque eu estou interessado em receber algo. Aí eu fico assim, aí eu digo para Ele, tá vendo? Eu estou com fome, você vai me deixar morrer de fome? Se o Senhor não me der, o Senhor vai ver, eu vou morrer de fome. É assim. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, quando vocês estiverem me servindo, não caia nessa soberba e nesse orgulho de achar que agora você tem direito a isso e aquilo, não, viu? Quem decide as coisas sou eu. É interessante que Santa Teresinha, um dia, ela disse assim, olha, eu amo a Deus, e claro, eu desejo muito estar com Ele um dia, lá no céu, e faço tudo por amor. Porque fazer por amor é fazer sem interesse. É só por amor, por gratidão. Ele me deu a vida. Aí ela diz assim, se eu, depois de ter servido a Deus aqui na terra, e Deus não achar que eu deveria, né, ganhar a salvação, eu iria para o inferno e lá continuaria amando Ele do mesmo jeito. Está vendo o que é servir a Deus? Por mera gratidão e não por interesse de Ele resolver isso ou resolver aquilo? Senão nós caímos naquela ideia da chamada teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? Isso está bem visível no meio dos evangélicos. A partir do momento que eu sou de Deus, que eu entreguei a minha vida, eu já falei isso antes, só estou repetindo de novo, agora
Deus vai me dar tudo o que eu quero. Isso é interesse. Isso não é amor. Uma vez, de uma forma prática, né, para vocês entenderem melhor. Eu atendendo uma jovem, e ela estava dizendo que ela não estava rezando mais, que ela tinha deixado de rezar, estava sem vontade de rezar. Aí eu perguntei, mas me diga uma coisa, por que você parou de rezar? Ah, padre, sabe o que foi? A minha mãe estava com um câncer. E nós rezamos muito pela cura da minha mãe. E essa jovem é uma jovem que serve a Deus, que entregou a vida para Deus. Aí, rezamos, e minha mãe ficou curada, padre. Só que, passado um tempo, e aqui entra um parêntese, né? Cientificamente, pela ciência, se fala, né? Que uma pessoa que é declarada curada de câncer, ela tem que ficar com a barba de molho, né? Pelo menos durante uns 5 anos. Porque pode ser que volte. Então, fecha o parêntese, minha mãe foi curada. Ai, que maravilha, padre. Tudo glória a Deus e aleluia. Passado um tempo, o câncer voltou. E voltou daquele jeito mesmo, para levar mesmo. Chegou para levar. Aí ela disse, aí eu estou desanimada, não rezo mais, estou querendo largar tudo e tal. Aí eu disse assim para ela, então me diga uma coisa. Ah, então você está dizendo para mim que você reza quando tudo está indo bem. E quando tudo não está bem, você para de rezar? Quando Deus está resolvendo todos os seus problemas, você tem ânimo para rezar. E quando Deus não resolve os seus problemas, você para rezar? Ah, então você está me dizendo que você reza por interesse. Você não reza porque ama. Você não reza porque você encontrou e sabe que Deus é tudo na sua vida, independente do que Ele pode dar ou não dar. Você está rezando então por causa disso. Ou você não está rezando então porque Deus não... O câncer voltou da sua mãe. Então quer dizer que se agora nós fizermos uma oração e sua mãe agora ficar curada, tudo volta de novo. Você fica animada. Glória a Deus, aleluia de novo. Você volta a fazer adoração, suas orações retomam e tudo. Mas enquanto Deus não resolver, você vai ficar de bico grande com Ele. Dizendo assim, enquanto você não curar minha mãe, eu não rezo. Aí eu disse, minha filha, tudo está nas mãos de Deus. Quem decide é Ele. Se Deus agora acha que chegou a hora, chegou o momento de levar a sua mãe, Ele vai levar. Até Deus tem o direito de ficar com a sua mãe, não é? Quantos anos sua mãe tem? Eu não me recordo a resposta dela, mas vamos dizer que já tivesse uns 60 anos por aí. Então, você teve a sua vida, enquanto você viveu, você teve o tempo para ficar com ela, agora Deus está querendo ficar com ela. A missão dela está cumprida, você está aí, uma mulher de Deus, e agora Ele decide por levar a sua mãe. E aí agora você vai ficar magoada com Ele? Ela compreendeu na hora. E ela viu que ela estava indo pelo trilho errado. Ela estava indo por aquele trilho de que quando Deus me dá tudo, eu sirvo a Ele. Quando Ele não me dá, eu fico de bico grande. Igual filho mimado. Então ela disse que ia retomar, e retomou a vida com Deus, voltou à alegria com Deus, o sofrimento sim, por causa da situação da mãe dela. E vocês sabem o que foi que aconteceu depois de tudo isso? Depois de ela ter retomado a vida com Deus e tudo, a mãe dela morreu mesmo. Eu sei que vocês estavam esperando que eu ia dizer assim, que a mãe dela não tinha morrido. Morreu. Não fizemos nada mais do que a obrigação. Eu estou celebrando essa missa aqui, eu estou fazendo a minha obrigação. Nós da comunidade, né, cada um aí com os seus dons e carismas, você não está fazendo nada mais do que a obrigação.
Você não tem direito de se colocar diante de Deus agora e ficar dizendo, Deus, eu quero agora isso, porque está vendo, eu sou pura de coração, está vendo? Quantas pessoas se converteram com a minha pregação, com a minha música, sabe lá o quê, né? Olha, Senhor, você está vendo, então agora eu quero... Isso nós fazemos com os homens, mas com Deus? Não. Uma vez eu fiquei assim, horrorizado. Uma pessoa lá, nesses momentos de oração, né? Ela dizendo lá, olha, tem pessoas aqui que precisa perdoar a Deus. Oh, quando eu digo que eu preciso dar o perdão para Deus, então eu estou dizendo o quê? Que eu sou Deus? Ah, porque está magoado, porque Deus fez isso, então agora você está assim, você tem que perdoar Deus. Não, gente. É Deus que nos perdoa, não somos nós que damos perdão para Deus, não. Como se Deus viesse aqui e dissesse, olha, Jesus, eu quero te perdoar. Aí Jesus fala assim, sim, minha filha, por quê? Ah, porque, você sabe, né, eu queria aquilo, o Senhor não me deu, fiquei com muita mágoa do Senhor. Então, eu estou te perdoando. Ele, tá bom, obrigado. Gente, de onde é que tiraram isso? Quem erra somos nós, Deus não erra, não. Porque se Deus errar, ele deixa de ser Deus. Por isso que eu fiquei assim, disse, meu Deus, que coisa... A que ponto nós chegamos? Nós já somos deuses. Esse é o incentivo. Existe esse incentivo nessas orações de cura interior. Olha, você está precisando dar perdão a Deus. Não, gente. Nós é que precisamos pedir perdão a Deus por não entendermos os seus desígnios. De tudo, Deus tira um bem maior. E quem somos nós para cobrar de Deus? Uma vez para terminar, para não se prolongar muito. Aqui eu também fiquei assim, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Um desses pregadores de renome, não da igreja, de fora da igreja. Um dia, eu parei assim para ver, né? E estava lá, o milagre das bodas de Caná. Aí esse tal pregador, ele começou a dizer bem assim, olha, eu não concordo de Jesus ter feito o milagre das bodas de Caná, de ter transformado a água em vinho. Eu não concordo. Olha, Jesus, eu não concordo. Gente, o cara está no grau de superioridade incrível, viu? E eu continuei ouvindo para ver. Sabe por quê? Porque o que Jesus tinha que ter feito era a transformação dos corações. Transformar água em vinho. Eu disse, olha. Pois bem, aí ele fez agora o convite, né? Na próxima quinta-feira, nós vamos fazer uma campanha aqui na igrejinha dele, a seita dele. E aí vocês vão ver o que é transformação. Vai haver transformações de corações, não de água em vinho. Eu não aceito, Jesus. Rapaz, mas que coisa, hein? Agora me deu um nó na cabeça. Eu acho que aquele cara, ele vivia lá no céu. É ele que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Foi ele que o anjo apareceu para Nossa Senhora e disse que se ela queria ser mãe dele, foi ele que nasceu, se encarnou. Só que ele não nasceu lá na Terra Santa, não. Ele nasceu aqui no Brasil, porque ele é brasileiro. Porque ainda falam que Deus é brasileiro. Então, nasceu aqui no Brasil. E ele passou a ensinar, morreu na cruz e nos salvou. Foi ele. Porque ele está colocando Jesus em xeque-mate. Em outras palavras, meus irmãos, sirvamos a Deus em justiça e santidade. E o que Deus fizer está feito. Quem somos nós para questioná-lo? Não fizemos nada mais do que a nossa obrigação. Primeiro, que Deus não precisa de nós. Tem lá o prefácio, né, da oração eucarística que diz assim, ainda que os nossos louvores não vos sejam agradáveis, o Senhor permite que nós os louvemos. Como é que está o seu serviço a Deus? Você serve a Deus ditando para Ele as normas e dizendo para Ele o que Ele deve fazer, o que Ele não deve fazer, ou simplesmente você diz como Nossa Senhora, eis aqui a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.